Graças a paz, pessoal. Vamos falar um pouco agora sobre a história universal, história geral, de uma perspectiva cristã. Primeiro, nós devemos entender e se orgulhar de que a Escritura é um dos únicos livros, ou aliás, é o único livro que a gente pode afirmar que tem um registro de todos os períodos da história, desde a Mesopotâmia ao Egito, né? A Escritura, ela passou por todos esses períodos e por todas essas culturas. A Escritura acompanhou todas as fases da escrita, da evolução da escrita. Então, é um livro que tem a descrição de uma história na Mesopotâmia, no Egito, que é considerado o berço das civilizações, e em Canaã, que é o berço ali das escritas, né, dos idiomas, né? Quando se estuda idiomas, se percebe isso, que as línguas cananeias deu origem a muitos outros idiomas, até mesmo os idiomas lá da região da Mesopotâmia, né? Antiga Babilônia, aquela região lá em cima do rio Tigres e Eufrates. Então, a Bíblia mostra alguns períodos, né, de grandes nações, grandes civilizações. A babilônica, a egípcia, depois vem o Império Romano, aliás, primeiro o Império Persa, né, Medo-Persas, que conquistou o Império Babilônico. O livro de Daniel registra esses períodos, foi escrito nesse contexto histórico, e depois veio o livro de Daniel também fala dos reinos que viriam, né, em figuras de linguagem lá. Então, depois nós temos a descrição detalhada. Quando você estuda direitinho o livro de Daniel, você vê a descrição detalhada dos acordos políticos entre os gregos e depois entre os romanos. Interessante que a cultura grega, ela foi popularizada, expandida. O grego era o idioma universal antes de ser o latim, né? O latim só passou a ser o idioma universal praticamente na Idade Média. Mas o grego era a língua universal, como o inglês praticamente é hoje, ou de repente o espanhol, né, em ascensão. Mas a cultura romana, os romanos copiaram toda a cultura grega, praticamente o panteão dos deuses, alguns costumes. Eles mudavam às vezes o nome dos deuses para, por exemplo, Zeus. Zeus era o deus grego e Saturno era o mesmo deus romano, né? Então as próprias histórias. Ok, papai? Não coloca ele aí mesmo. Qualquer lugar. Ou melhor tu descer e pegar um pratinho. Não é melhor não? Desenrola aí. Desenvolve isso aí. Então, a cultura romana copiou dos gregos toda a história dos deuses, né? Então, Saturno sendo o deus Zeus, né? Depois do Império Grego e o Império Romano, eles também tiveram muita evolução arquitetônica.
muito desenvolvimento filosófico, muitas estruturas de discursos. Os oradores gregos, os oradores romanos, eles eram muito inteligentes, organizavam. Conseguiu? Muito bem. Então, por que é importante entender isso? Porque o que vem depois vai depender disto. Então, é preciso entender que a arquitetura, a própria política, a própria estrutura de Senado, participação do povo nas decisões, a tretarquia, né? Ou triunvirato, o governo de 3 poderes, de 3 generais, adotados pelos romanos antes do imperador, antes do império de fato, né? Antes da ditadura imperial, né? Lá do Império Romano. Então, toda aquela mentalidade política, cultural, elas vão servir de bases para o que vem depois. A estrutura de discurso filosófico, tudo. As arquiteturas do templo, as construções do templo. Quando o cristianismo ele se expande, ele acaba usando muitos templos pagãos, reorganizando muitos templos pagãos, né? E usando eles como agora templos cristãos. Então, a estrutura do discurso, a estrutura da arquitetura, a música, a arte em geral, os esportes, tudo vai marcar muito a sociedade oriental e especialmente a sociedade ocidental. Depois disso, vem o período patrístico, o período dos apóstolos, né? Período do contexto dos apóstolos ali, grego-romano, e depois vem o período patrístico. A patrística recebe esse nome por causa da palavra patre, o padre, os pais da igreja, que eram os discípulos dos apóstolos. Muitas pessoas que se converteram ao cristianismo queimaram livros. Houve revoltas cristãs também que queimaram bibliotecas. E o discurso foi simplificado. Todo discurso que falasse acerca dos deuses era considerado heresia e algo que deveria ser combatido. E a própria estrutura dos discursos foi escanteada e foi desprezada e simplificada. Aí vem o período da patrística, que é os 5 primeiros séculos, 5 primeiros 500 anos, onde muitos teólogos da igreja começaram a tentar resgatar a estrutura dos discursos gregos, romanos, para o uso filosófico, ou o uso também da filosofia para a construção do argumento teológico. E daí acontece o quê? Um momento chamado de escolasticismo. O escolasticismo era a tentativa de resgatar clássicos da cultura grega, era a tentativa de resgatar estruturas de discurso, forma de argumentação, os próprios argumentos, usando em favor da teologia, né? Carlos Magno foi quem mais incentivou as igrejas, os mosteiros, investirem em educação para o povo. Ele gostava de ler a obra de Agostinho, Cidade de Deus. Então, Carlos Magno foi considerado imperador, era um imperador bárbaro, que recebeu o apoio da igreja, e ele apoiou a igreja para investir em educação. E a partir daí surge essa expressão, escolasticismo. O escolasticismo é a adoção de um currículo clássico, antigo, chamado também que foi, papai? Trívio e quadrívio, né? Havia um currículo básico de educação clássica.
E o escolasticismo ele adotou esse currículo. Então a ênfase era na escola, na educação de alto nível, formando bons oradores e formando bons conhecedores de várias áreas. O quadrívio envolvia gramática, literatura, discurso, oratória, e o trívio envolvia as ciências de matemática. Os currículos hoje das escolas, eles pegam muito, eles tentam absorver muito, de forma resumida, as estruturas dos currículos daquele período, né? E depois disso, do momento do período escolástico, quando começaram a se estudar os discursos, a cultura grega, e tentar resgatar isto através da igreja, das universidades, das escolas paroquiais, surgiu um movimento chamado renascentismo. O renascentismo é um movimento que tenta fazer a cultura grega renascer. Por isso que eles começaram a estudar e a usar os discursos, usar as técnicas. Eles disseram, então tem que fazer com que esse conhecimento renasça, ressurja, a cultura grega seja resgatada, né? Então esse renascentismo foi um movimento, por isso recebe esse nome de fazer renascer aquilo que tinha de melhor na educação universal. Depois disso vem o humanismo, porque aí começa um movimento dentro da igreja e das universidades para resgatar a cultura e resgatar a dignidade do homem, porque os homens eram representação dos deuses. Aí há um grande avanço na arquitetura, o homem sendo retratado, né? Esculpido, e também nas pinturas. E a partir daí vem o que esse humanismo, né? Vem com o renascentismo, vem o humanismo. E aí passa a ter uma valorização do homem, uma ênfase no homem, no conhecimento do homem. É o primeiro movimento que tenta separar, em parte, porque havia muitos humanistas cristãos, a igreja a filosofia e o povo, o secular, do sagrado, de uma forma muito mais distinta. O humanismo vai ser o pai do antropocentrismo, o homem no centro. O humanismo vai ser o pai também do ateísmo. Deus criou o homem, ou do teísmo aberto também. O Deus criou o homem, mas deixou o homem livre para agir, né? O humanismo também vai ser o pai de várias filosofias, tanto pagãs como cristãs, em termos de como a filosofia cristã, o antropocentrismo mesmo, depois o arminianismo, a ênfase no homem, que o homem tem um valor, que o homem é importante, que o homem é que toma a decisão e Deus apenas assina embaixo, acaba sendo uma ênfase que foi trazida lá no humanismo. Já o humanismo cristão, dos reformadores, resgatava a dignidade do homem, mas não colocando ele no lugar de Deus, ou colocando Deus em segundo plano, mas valorizando o homem da forma devida, da forma correta, não colocando o homem no centro, mas colocando o homem numa condição digna, ética e moral, fruto da graça de Deus, né? Depois do humanismo vem a reforma protestante, porque o humanismo começa a romper com os abusos da igreja, e o humanismo acaba gerando um outro filho, que é a reforma protestante. Em parte e indiretamente, ou diretamente, ele acaba impactando os reformadores. Por exemplo, a doutrina do sacerdócio universal passa a ser algo que era bem visto aos olhos dos humanistas daquele contexto.
Grandes humanistas da época, o Erasmo de Roterdã, por exemplo, é um grande humanista da época. Eles foi contemporâneo de Lutero, né? Então, a gente vai ter aí a Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante vem as cidades-estados, criando independência, e às vezes através de guerras, do domínio imperial da Igreja. Porque havia o imperador Sacro Romano, que era aliado do Papa. O Papa ordenava ele, e ele também dava o apoio militar, e eles compartilhavam ali os impostos do povo, tanto o bispo como o imperador, né? Então as cidades-estados, onde os príncipes das cidades e os reis das cidades declararam independência, passou a ter maior autonomia dos seus gastos, investimentos sociais, dos seus exércitos, autonomia nas decisões, formando conselho de nobres, ou dando ao povo o poder de opinar. E aí houve um resgate da redemocratização, que já era uma prática lá dos gregos. Por isso que eu comecei pelos gregos, para a gente ter uma base, né? Então, aí houve avanços na questão democrática, conselhos de cidade, nobres, e é o período em que o magistrado participava até das decisões da igreja. É um período também de muitas confissões nacionais, porque eles queriam afirmar sua independência do catolicismo e do domínio do imperador Sacro-Romano, né? Você vê acontecer isso na Alemanha, depois na Suíça. Eles tentam fazer uma aliança, uma parceria a partir de um encontro que Lutero teve com Zwinglio, que isso afetaria a relação das nações. Depois você vê a Inglaterra fazendo isso. Muitas vezes a rainha flertava com o catolicismo, ou fazia parceria com a Espanha, ou com Portugal, e às vezes se aproximava dos escoceses ou dos holandeses, dos Países Baixos. E aí eles precisavam fazer confissões de fé que declarassem a sua independência da Igreja Católica e do domínio dela, né? Tô vendo, papai, legal, muito bom. Daí vem com essa autonomia vem a Revolução Industrial Inglesa. A primeira Revolução Industrial Inglesa é a inglesa, porque a inglesa começa a investir em trens a vapor para transportar as cargas mais rápido, desenvolve o trem a vapor, e aí começa uma grande revolução industrial na Inglaterra. Essa revolução industrial em um país protestante, e o desenvolvimento dos países protestantes fez com que surgisse uma Revolução Francesa. Então, só que a Revolução Francesa, diferente da Revolução Industrial Inglesa, foi uma revolução onde houve um rompimento com a Igreja Católica e uma rejeição à Igreja Protestante e também à monarquia, seja ela protestante ou seja ela católica. Ela é uma revolução mais pelas vias filosóficas de rompimento do absolutismo. O que é absolutismo? O absolutismo é verdades absolutas, o governo na mão de alguém, né? Então eles começam a romper com tudo isso, querendo gerar mais independência. E mais independência de poderes ou separação de poderes. Mais liberdade de expressão, liberdade de religião, independente se o Estado é católico oficialmente ou se ele é protestante oficialmente, expresso em suas confissões. A Revolução Francesa ela quis romper com qualquer vínculo religioso e confessional, seja ele protestante ou católico. E aí foi uma revolução maior, porque ela vem pelas vias filosóficas, e aí começa a surgir, e depois surge nesse contexto discurso os discursos sociais, né? De inclusão social, de participação social e de afronta ou rejeição da autoridade, seja monárquica protestante ou monárquica católica, né? Então passa a ser uma revolução onde se busca mais liberdade de tudo, né? Inclusive da própria religião. Interessante que a gente hoje usa
A gente usa esse como algo, algo que nos favorece, né? Então a gente tem liberdade religiosa, tem liberdade de culto, de praticar a nossa religião, o nosso culto, do nosso jeito, da nossa forma. Mas isso foi um fruto da Revolução Francesa, onde garantia também as pessoas declararem-se ateias, não crer em Deus nenhum, não ser ligado a religião nenhuma, e a lei garantisse isso a ela, né? E aí, na França, até hoje, há uma grande ênfase nisso. Você não pode até nem fazer investidas religiosas. Você pode convidar uma pessoa para a sua igreja, mas você não pode estar evangelizando ela em qualquer lugar, forçando ela a uma conversão ou incomodando ela a uma conversão. Então a Revolução Francesa e a Industrial, elas também aconteceram por causa de muito desemprego, muita gente pobre, muita gente necessitada. E isso foi algo utilizado pelo comunismo, pelo marxismo, né, e pelos filósofos que aderiram a aquelas teorias de nova forma de governo mais igualitária, né, de distribuição de renda e de rompimento e tirar a riqueza da mão dos nobres, né? Olha aí, papai. Olha quem chegou aqui. Seu Thomas. Ok? Então, no humanismo surgiu algo chamado havia uma busca pela verdade, né? A verdade absoluta. É por isso que na Revolução Francesa, a quebra do absolutismo, não há mais busca pela verdade. A verdade é subjetiva. Então, se existem várias religiões, então não existe uma verdade absoluta. Existe a verdade do ponto de vista de cada pessoa. Então, ela não é absoluta, ela é subjetiva. Ou seja, cada um tem sua própria verdade. Os filósofos franceses se apegaram a isso, né? E aí surgiu a verdade sendo relativa. Então é onde passa o período da modernidade, com a reforma, do renascentismo até a reforma protestante, e com a Revolução Francesa, a expressão pós-modernidade. A modernidade buscava conhecer a verdade. Se há uma verdade, como ela é absoluta. Então não há uma verdade, há várias verdades religiosas e também filosóficas e tudo mais. E aí vem essa ideia, modernidade e pós-modernidade. Depois chega a história contemporânea dos nossos dias, que a gente está mais familiarizado, né? A subjetividade da verdade, uma verdade absoluta, vários tipos de verdade. É o período da contemporânea que já passou da pós-modernidade, e aí veio esse nó cego, né? Essas várias religiões, essa liberdade religiosa desenfreada, a participação popular nas decisões, e a democracia se expandiu, é fato, se consolidou, a separação de poderes também, né, acabou se consolidando a partir daí, porque mesmo na reforma protestante havia participação dos monarcas nas decisões da igreja, né? As confissões tentaram dar o limite, né? Ou colocar uma linha divisória entre o poder da igreja e o poder do Estado. Tentar separar o poder do sacerdote católico e o poder do monarca, né? O poder dos líderes religiosos e da igreja, e a intervenção dos magistrados nas questões da igreja. As confissões tentaram buscar um ponto de equilíbrio nisso, né? Então, algumas igrejas ela têm um governo meio que monárquico, né? Uma forma de governo mais monárquico,
ou episcopal, onde há muito respeito pelo líder principal ali. Há outros que há conselhos eleitos pelo povo, e há outro que a decisão é na mão totalmente do povo. Essas que o povo elege seus representantes, seus líderes, seus conselheiros, vêm da Escócia, vêm da Holanda, e que é uma forma de governo democrático e representativo. O povo tem participação e elege seus representantes. Também na igreja, o povo elege seus oficiais. Não o líder principal ordena, levanta, como algumas igrejas pentecostais ou mais congregacionais. Não congregacionais é a parte, o povo é que escolhe, mas episcopais e algumas igrejas que têm uma liderança mais focada, uma igreja mais focada na liderança, nas decisões da liderança, é o líder que escolhe, é a escolha de honra, né? É o cargo de confiança, né? Como os imperadores faziam com os nobres, né? Sem a opinião ou voto popular. A reforma protestante, na segunda fase, porque a luterana ela mantém o governo monárquico, a participação do povo vem no segundo momento da reforma, né? Zwingliana, e especialmente com John Knox, né? O Calvino, John Knox na Escócia, e se consolidando ali na Holanda com as formas de governo dos conselhos das cidades, né? Então basicamente é isso daí. Alguma pergunta? Alguma questão? Então vamos lá. Renascentismo é uma tentativa de resgatar a cultura grego-romana, tanto na arquitetura como nos discursos, e usar isso em favor da teologia na Idade Média. Daí a expressão escolasticismo. A partir das escolas surgiu a ideia de tentar resgatar a cultura grega. Daí o homem passou a ter mais valor, a focar no homem, no desenvolvimento do homem. Aí surgiu o humanismo. Aí o humanismo cristão resgata a dignidade do homem, mas não tira Deus do centro, nem do governo. O humanismo secular tenta afastar a Deus do homem, o homem sendo o centro. Inclusive, a própria existência de Deus depende da crença do homem. Isso vai ser resgatado na Revolução Francesa. Por um lado, o humanismo levou a Revolução Francesa, por um lado, na França, que era um país católico, e o humanismo levou a Reforma Protestante, que levou o desenvolvimento industriais nos países protestantes. Como a França não teve esse desenvolvimento industrial total no início, eles queriam algo semelhante ao que estava acontecendo nos países católicos, protestantes, e aí eles começaram a brigar com a igreja e com a monarquia para haver um rompimento total. E daí vem a modernidade, a pós-modernidade, na busca pela verdade ou na defesa da verdade subjetiva, e aí vem toda essa questão de liberdades e liberdades. Então, se não tiverem nenhuma pergunta, fica essa live aqui registrada para vocês revisarem. Se não entendeu muita coisa, comente aí ou mande no chat que eu posso fazer alguma indicação para você tentar encontrar alguma coisa mais específica, né? Depois eu vou partilhar também um artigo que eu fiz com um breve resumo disso daí há um tempo atrás. Boa noite, que Deus dê uma noite de paz aos amados. Ok?